É melhor treinar parkour na rua ou na academia? Eu vou trazer um pouco aqui da minha opinião e da minha experiência vivendo tanto na rua, que foi onde eu comecei, quanto hoje vivendo na academia, trabalhando com centenas de alunos. O primeiro ponto é entender que o parkour ele surgiu na rua. Então ele começou na rua, é a forma como a maioria das pessoas treinaram. E quando eu falo na rua, não é literalmente na rua, mas em locais públicos, em locais abertos, que todo mundo tem acesso. Foi lá que o parkour começou e foi dessa forma que o parkour praticamente foi criado. Então ali está a essência do parkour, é dali que ele surgiu. Hoje, na minha opinião, o parkour ele se torna muito mais do que isso, ele se torna muito mais uma relação com o ambiente independente do ambiente. Então não importa se ele é interno, externo, se é na rua, tanto faz. Então vamos lá, eu vou falar algumas vantagens e desvantagens que eu vejo em academia e que eu vejo na rua também. Na rua, a primeira vantagem que eu vejo é que você tem a vivência muito similar a como o parkour começou. Então você está lá na rua buscando formas de se movimentar e descobrir o ambiente. O segundo ponto é justamente isso, a rua ela exige que você explore mais o ambiente. Então o ambiente acaba determinando muito como que você vai interagir, como você vai se desenvolver. Você acaba desenvolvendo mais essa criatividade e essa adaptabilidade em encontrar movimentos, encontrar possibilidades dentro daquele ambiente. E o terceiro ponto, que eu acredito que é o que torna mais acessível e democrático o parkour, é que geralmente não envolve custo. Então você pode começar a treinar na rua em qualquer lugar, você coloca um tênis ou até sem tênis, vai lá e simplesmente treina. Hoje tem muitos profissionais que já trabalham na rua. Eu mesmo já trabalhei por muitos anos em praças e parques com aulas de parkour. Então você pode ter essa experiência, mas com acompanhamento profissional também. É uma opção sua, um investimento seu. E além disso, muitas pessoas começam a treinar na rua com acompanhamento de algum amigo mais experiente, alguém que realmente pode ajudar ele no seu desenvolvimento, no seu aprendizado. E as desvantagens de treinar na rua? Eu vejo três principais. A primeira é que o local muitas vezes ele limita o que você consegue trabalhar, então você desenvolve a sua criatividade, mas em contrapartida muitas vezes você não consegue desenvolver algumas técnicas porque os picos, né, que são os lugares onde você está treinando, eles não possibilitam que você treine aqueles movimentos. Então, por exemplo, numa cidade onde os picos que se treina não tem barra, dificilmente você vai ficar bom e vai conseguir treinar você usando barra ou fazendo lachês e balanços nas barras. O segundo ponto que eu vejo como uma desvantagem é que muitas vezes você não tem permissão para usar os lugares, ou mesmo sem precisar de permissão, acaba tendo alguns problemas com guarda municipal ou com pessoas que não querem que você esteja lá, ou porque às vezes suja a parede. Então tem esse problema que aquele lugar geralmente não foi feito para o parkour, então você sempre está meio que prestando aquele espaço por algum momento. E eu vejo isso como uma certa desvantagem, porque você não tem a segurança que você pode treinar livremente lá sempre. E a terceira é que geralmente esses lugares na rua, esses picos que a gente treina, eles são abertos, então quando chove você não tem muito o que fazer, ou você vai treinar na chuva, que cada vez menos as pessoas têm treinado, mas você não consegue ter o teu treino lá com tudo sequinho e se desenvolver da forma que você gostaria. Já na academia, treinar parkour na academia é uma relação completamente nova e muito recente para os praticantes de parkour. Então, agora que a gente está conseguindo ver alguns praticantes que já treinam há muito tempo, começaram em academia e sempre treinaram na academia, a gente consegue comparar com pessoas como eu, que começaram na rua e treinaram por muito tempo somente na rua. Geralmente na academia tem acompanhamento profissional, não é sempre, mas geralmente tem acompanhamento profissional. Então isso já tem uma certa diferença no desenvolvimento, na aprendizagem. Mas eu vou tentar eliminar esse fator e pensar na condição do ambiente mesmo. A primeira vantagem que eu vejo de treinar parkour na academia é que você tem um ambiente muito mais denso, que geralmente possibilita que você treine todas as principais técnicas do parkour. Então você vai ter barra, vai ter diversas alturas, diversas distâncias, você consegue manipular o ambiente, ele se torna muito mais rico, ele te dá muito mais ferramentas para você treinar. O segundo ponto é que você interage com muito mais pessoas que estão lá para um objetivo único. As pessoas estão lá para aprender parkour ou para ensinar parkour e você vai interagir muito com essas pessoas, acaba tendo muitas referências. As academias geralmente circulam muitos praticantes, muitos alunos, então você acaba tendo contato com muitas pessoas e isso acaba ajudando no teu aprendizado. O terceiro ponto é que faça chuva ou faça sol, a academia sempre vai estar disponível, né? Tirando essa fase do coronavírus, as academias estão sempre disponíveis para que você consiga treinar, então nada vai alterar lá a tua rotina de treino, então você consegue treinar com a mesma frequência e utilizando o espaço, independente se está chovendo lá fora ou não. Vamos falar agora um pouquinho das desvantagens de você treinar na academia. Como uma das desvantagens, eu vejo que muitas vezes você pode acabar ficando limitado àquele ambiente da academia. Você desenvolve as habilidades no ambiente e quando você sai desse ambiente, vai para a rua, por exemplo, você não consegue aplicar as mesmas técnicas ou nos mesmos níveis porque gera um grau de desconforto em você. Eu vejo que isso pode acontecer mesmo para quem treina só na rua. Você está acostumado com o ambiente, você vai para outra cidade, treina no outro ambiente e você não se sente tão confortável. Então, é mais uma atitude que você pode mudar nos seus treinos e ajudar
fazer com que você melhore essa adaptabilidade que você tem aos ambientes, mas treinando em academia, muitas vezes você tende a acabar tendo uma proteção maior e você se limita um pouco mais com relação a essa flexibilidade de conseguir treinar da mesma forma em outros ambientes. Outro ponto que eu vejo como uma desvantagem, na academia, geralmente o ambiente é muito mais pensado para que as lesões não sejam tão graves. Então, você bater o teu joelho numa ponta arredondada da madeira não vai ter a mesma dor ou o mesmo dano no seu corpo do que você bater o teu joelho numa quina de concreto que não foi feita para isso, então ela é uma quina viva. Então, a academia, ela gera um certo relaxamento porque você tem uma certa proteção. E aí, quando você vai para um ambiente para fora, para o concreto, as coisas ralam mais, machucam um pouco mais, e aí você acaba, às vezes, não estando tão preparado e tão acostumado com a tua técnica a não se machucar, a não se ralar. A academia, ela gera um certo conforto na hora dos teus treinos. E uma desvantagem para alguns é que a academia ela necessariamente vai envolver um custo. Não conheço nenhuma academia privada que consiga dar aulas de graça e liberar de graça, sempre vai ter alguma contrapartida, então você vai ter que investir um pouquinho mais no seu desenvolvimento para você ter acesso àquela estrutura que demanda um custo de manutenção e tudo. Então, você não pode simplesmente começar, vai depender um pouco da tua situação financeira também. Se eu fosse listar para vocês o que eu considero como melhor e mais fácil de desenvolver, mais fácil no processo de aprendizagem, eu diria para vocês que, em primeiro lugar, como lista de prioridade e resultado que eu vejo, hoje é a academia com acompanhamento. Então, a academia você tem todas aquelas vantagens e tendo acompanhamento profissional, melhor ainda. Em segundo lugar, eu vejo que a melhor forma de aprender é você treinar na rua com acompanhamento. Então, você treina na rua, mas com um profissional te ajudando, te acompanhando. Em terceiro lugar, nessa escala aí, nesse ranking, eu acredito que seja você treinar numa academia sem acompanhamento. Porque mesmo sem ter acompanhamento, vão ter muitas pessoas ali, geralmente, que têm acompanhamento. Você está num ambiente muito mais propício, que você consegue explorar muito mais o ambiente que você está usando ali, né? As técnicas e ferramentas que você tem disponíveis na academia. E por último, treinar na rua sozinho. E por incrível que pareça, essa é a forma mais comum até hoje, porque é difícil achar acompanhamento profissional e é difícil achar academia, não são todas as cidades que tem. Dá para se desenvolver assim? Dá, e tem diversos praticantes que são excelentes tecnicamente que se desenvolveram dessa forma. Muitos não tiveram acompanhamento profissional, mas tiveram acompanhamento de outros amigos que juntos foram se desenvolvendo e se ajudando como se fosse um acompanhamento profissional. Então, o que eu acho muito importante é você começar. Você prefere academia, você prefere a rua, é uma escolha pessoal tua. Todas têm suas vantagens e desvantagens. Use tudo que você tiver, utilize tudo que você tiver a teu favor para que você consiga aprender de uma forma segura, de uma forma consistente e tenha paciência, porque você consegue desenvolver o parkour em qualquer forma, em qualquer lugar. Não depende de uma academia, não depende de um pico na rua, você consegue desenvolver na tua casa se você quiser. Eu quero saber a tua opinião também, então deixa aqui nos comentários qual que é a tua experiência. Você treina na rua, você treina na academia, você treina nos dois? O que você acha melhor? Quais as vantagens e desvantagens? Tem alguma coisa que eu falei que você não concorda? Tem algo que você acha que faltou eu falar aqui? Deixa no comentário e ajuda a galera também. Valeu!